Acho que a vitória de hoje não poderia ser melhor representada pela palavra alívio. Alívio de um torcedor que ficou na zona do rebaixamento desde a sétima rodada. Alívio do mesmo torcedor que ficou 2 anos seguidos na Série B do Campeonato Brasileiro. Alívio do mesmo torcedor que caiu para a Série B 4 vezes, só nesse século. De um torcedor que viu o seu clube ser arruinado financeiramente há anos e anos. De um torcedor que em 2023 se encheu de esperança de um novo ano, um ano melhor, seja dentro e fora dos gramados, que passou muito sufoco no início do Campeonato Brasileiro até a metade dele. De um torcedor que viu o céu da SAF sair do cargo, porque, convenhamos, estava fazendo um trabalho muito ruim. De contratações mal feitas, de uma insistência no trabalho que não mostrava evolução, mas a vitória de hoje mostra um alívio de um torcedor que vê a chavinha ser virada. Virada após a contratação de um treinador argentino que estava trabalhando no futebol da Arábia Saudita, que inclusive pediu a contratação de um meio-campista que estava atuando por lá e que chegou e que mudou de fato o meio-campo do Vasco. E que está fazendo um segundo turno excepcional, que é o Paulinho. Um torcedor que viu um excelente centroavante ser contratado após o mau desempenho que Pedro Raul teve no início do Campeonato Brasileiro, que inclusive nem no elenco está mais. Verratti tem 6 gols em 8 partidas com a camisa do Vasco e além de uma assistência. Alívio de um torcedor que viu o Medel ser contratado para mudar a rota que vinha sendo feita nesse meio do ano. E o Medel é um monstro na zaga do Vasco. A evolução do Piton com a bola nos pés, dando assistências, sendo bem participativo. O apoio que o Praxedes vem dando no meio-campo. A contratação da grande estrela, tecnicamente, dessa equipe, que é o Payet. A vitória do Vasco hoje não consagra a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro, mas dá mais confiança, dá um alívio que o torcedor não vinha tendo há muito tempo. O mau desempenho hoje fica bem lá abaixo da análise, perto do que a vitória representa. É claro que o América foi melhor, principalmente no primeiro tempo. Teve muitas oportunidades para fazer o gol e não conseguiu, porque tem um goleiro, na verdade, porque o Vasco tem um goleiro, e um goleiro muito bom, que às vezes foi criticado porque falhou, e falhou mesmo, teve erro sim, mas é um excelente goleiro. E provou isso hoje. O América colocou bola na trave, o Léo Jardim fez milagres, e o Vasco saiu, foi pro intervalo com 0-0. E na segunda etapa, apesar de o América estar com um a menos, o Vasco teve o que não vinha tendo, principalmente no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Capacidade psicológica de estar 100% concentrado o jogo todo. E de acreditar sempre que pode conseguir o resultado. A gente viu o Vasco como uma equipe muito frágil no primeiro turno. Uma equipe que, inclusive, em um certo momento acabou ficando em último da colocação. Uma equipe que acumulou várias e várias derrotas, inclusive seguidas, porque não tinha o psicológico para acreditar. E a chavinha virou, mudou. Hoje o Vasco é uma equipe que compete contra qualquer clube. Não à toa, contra o poderoso Palmeiras, no Allianz Parque, perdeu de 1-0 porque teve um gol anulado, um golaço do Paulinho, que é muito duvidoso até hoje. Compete contra qualquer clube da Série A do Campeonato Brasileiro.
E o torcedor abraçou. Abraçou porque viu essa confiança vindo de dentro de campo para fora. Não há merecimento no futebol, né? Muita gente pode falar que o América merecia ter vencido. Difícil falar em merecimento. Mas hoje o Vasco tem o que não teve por muito tempo, que é a confiança. Nem sei se as mexidas foram boas do Ramon. É claro que o América tinha um a menos. O Ramon optou por jogar com 2 centroavantes mais enfiados, o Verratti, e colocou o Ferreira. Abriu o Peck de um lado, abriu o Serginho do outro, colocou o Marlon Gomes de lateral no lugar do Puma Rodrigues. Mas uma escolha em si trouxe o resultado, que foi a entrada do Jair, no lugar do Zé Gabriel, que inclusive cresceu muito nas mãos do Ramon. E que é um cara que a gente sabe que tecnicamente não é lá aquelas coisas. Tô sendo amigo, inclusive, do Zé Gabriel. Mas a entrada do Jair, que não vinha fazendo boa partida, estava tomando decisões ruins, mostra o que é o Vasco hoje. Que acreditou até o fim que mesmo com os erros que o Jair teve, ele não abaixou a cabeça. E teve o fator psicológico para acreditar no cruzamento errado do Paulinho naquela falta lateral. E fez um bonito gol importantíssimo aos 45, já nos acréscimos da segunda etapa. O Vasco é outra equipe. O Vasco hoje sim é um time. No primeiro turno era um catado. Que vitória muito boa do Vasco da Gama para sair da zona do rebaixamento e para nunca mais voltar. Porque é o que essa instituição merece, lutar por títulos, por coisas grandes. E é o que o torcedor merece ainda mais, pelo tanto que vem sofrendo nos últimos anos. Aliás, nos últimos 20 anos, né? Desse século. É uma vitória para se afastar dessa situação e para pensar lá em cima. Tem um confronto direto contra o Santos agora na Vila Belmiro. Fora de casa. Se vencer, se afasta ainda mais e segura o Santos na zona do rebaixamento. Mas o torcedor, seja lá o que foi para Belo Horizonte ou o que ficou em casa assistindo na televisão, o torcedor hoje tem a certeza que o Vasco compete. Porque durante meses não competiu, muito pelo contrário. E merecia estar na situação, difícil falar em merecimento no futebol, né? Mas pelo que vinha apresentando, era para estar naquela situação bem desconfortável realmente. Hoje, o Vasco não merecia estar na zona do rebaixamento. E não está mais. Que bom a vitória do Vasco, que bom conseguir sair dessa situação e que agora só olhe para cima. É claro que dá pra gente falar de questões individuais, de tal jogador jogou mais, tal jogador jogou menos. Acho que o Medel fez uma excelente partida. Acho que o Verratti é um cara muito perigoso. Por outro lado, achei que o Paulinho fez o jogo abaixo, pelo que ele vinha apresentando, né? Acho que o Payet fisicamente também não tá legal, acho que ele ainda tá pesadão. Acho que o Pumita tá voltando a se encontrar na lateral direita, apesar de alguns erros que ele teve. Acho que o Piton ofensivamente é um cara que ajuda muito nos cruzamentos. Acho que o Léo Jardim é um excelente goleiro, apesar dos erros que ele já teve. Acho que o Marlon Gomes não se encaixa na lateral direita. Isso aí são questões individuais que a gente está citando. Mas é pouco importante para a situação, né? Inclusive pelo jogo ruim que o Vasco teve na primeira etapa. E no segundo tempo talvez um pouco afobado para criar oportunidades. Mas o mais importante esse clube conseguiu. Que agora, ó, só olhe para frente. E para cima também. Que é o que essa instituição merece. E os torcedores também. Valeu, rapaziada. Tamo junto, grande abraço e até a próxima.